Fala pessoal, continuando aqui a saga de vídeos sobre ações baratas que pagam dividendos, vocês pediram bastante para comentar sobre o Banco Banrisul, BRSR6, que é um banco que tem caído algo na faixa de 63% desde o seu último pico no gráfico sem ajuste, onde em março de 2019, cotado para você comprar o Banco Banrisul, ele já chegou a ser cotado na faixa de R$ 26. E na hora que eu estou gravando, o Banco Banrisul está cotado aí nos 9,76 e há poucas semanas atrás ele chegou a cair abaixo dos R$ 9. Então, vamos ver que mesmo um banco que não entrega um crescimento tão interessante de lucros, nesse patamar de preço e a geração de renda que ele deve proporcionar, aí uns 12, 13 ou até um yield futuro interessante, parece ser uma ação interessante para análise. E um brinde que eu vou comentar sobre um pequeno histórico de algumas privatizações de bancos estaduais que aconteceram, que em geral tem um ágio muito grande em relação ao valor patrimonial. E hoje o Banco Banrisul tem uma relação de preço sobre valor de patrimônio bem abaixo do que 1. Mas antes de comentar sobre tudo isso, já peço a sua inscrição para acompanhar a minha jornada de investimentos e os vídeos diários do canal. Então, bora lá para o vídeo. Banco Banrisul caindo, também cai nas últimas semanas, outros meses e também nos últimos 12 meses, e também, na toa isso, o mercado em peso tem despencado. Então, Ibovespa em particular desaba 21% nos últimos 12 meses. E um ponto que chama atenção, tenho citado com muita frequência, que várias companhias boas estão descontadas em relação ao histórico, em relação aos resultados que tem reportado e também em relação à renda que deverá ser gerada com os balanços que essas companhias têm reportado. Então, várias companhias já para o curto prazo deverão pagar 8, 10, 12% de yield e no futuro podemos ter um dividend yield bem elevado em relação ao nosso custo de aquisição. E também dois estudos que eu cito com muita frequência no livro de Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo. Ele destacou, pegando o principal índice americano e separando em 5 grupos, cada grupo com 5 companhias, e as ações com alto dividend yield, em geral, performaram acima da média do mercado, e o grupo com as ações com dividend yield baixo performou abaixo da média do mercado. E também ações baratas que o pessoal acha que não vai trazer retorno, porque, entre aspas, não vão crescer e vão ficar olhando para o teto, também performaram acima da média do mercado. Um retorno de quase 13% ao ano na média e o mercado americano em torno de 10% ao ano. Isso aqui é de 57 até 2012. Então, estudos que mostram na prática, também já mostrei aqui em Brasil, que ações baratas que pagam dividendos, em geral, tendem a performar acima da média do mercado. Lógico que isso aqui demora tempo, porque o pessoal só olha essa lupa de curto prazo e acha que tudo performa de forma parecida. Mas vários estudos indicam que isso faz total sentido. Então, comentando aqui sobre o Banco Banrisul, o último trimestre não foi tão interessante e lá para metade de agosto o Banco Banrisul irá reportar o seu balanço e normalmente anunciam um provento. Então, vou mostrar a seguir, preço interessante e próximo de anunciar um provento. Então, o Banco Banrisul teve uma queda robusta no lucro de forma pontual, julgo eu, mas a partir desse próximo TRI, o Banco Banrisul, devido à sua qualidade de crédito, tem condições de reportar um balanço mais interessante. E algo para se destacar é que eles têm crescido muito em crédito rural, um crescimento de quase 45% em 12 meses, e o crédito consignado, que compõe a parcela muito grande da sua carteira de crédito. Perceba, o tamanho total da carteira é de 42 bi e quase 19 bi está concentrado na parte de crédito consignado. E um ponto muito importante, nesse cenário que o pessoal fica pregando caos, que a inadimplência irá estourar, os bancos irão falir, o Banco Banrisul e o Banco ABC possuem uma qualidade de crédito muito boa. Em particular, inadimplência bem abaixo da média do mercado e também uma cobertura bem acima da média do mercado. E outro ponto que chama atenção é essa redução de colaboradores da companhia em março de 20, 10.200 e encerraram março de 22 com quase 8.900. E um ponto interessante nessa parte de despesas administrativas, com pessoal e administrativas, uma alta de 4,3% em um cenário de inflação acima de 10%. Então, o banco de fato está buscando se movimentar para reduzir ou manter custos, mesmo em um cenário de inflação elevado. E só nessa parte de receita de serviços, tiveram quase meio bilhão de receita, o que já paga basicamente os custos com o pessoal. E nesta outra, comentando sobre alguns dados e projeções,
Hoje, o Banco Banrisul está com 12% de dividend yield nos últimos 12 meses. É a top 15 de empresa mais investida das carteiras cadastradas no AGF+, e o Banco Banrisul, junto com o Banco do Brasil, pagam com uma frequência muito boa. Em geral, tem aqui o MDI, o mapa do dividendo inteligente, que normalmente ele anuncia com a data com no mês 2, no mês 5, no mês 8, também para outubro, novembro e também outro para dezembro. Então, em particular, o Banco Banrisul historicamente anuncia de 4 a 5 vezes ao ano. Então, uma empresa boa, barata, gera dividendos e gera com uma recorrência muito boa. Então, nesta ótica, seria um ativo elegível para quem quer renda passiva. Mas nem todos são flores aqui no Banco Banrisul. Temos aqui em roxo o lucro líquido desde 2007 e em preto a cotação do Banco Banrisul ajustada por proventos. Então não aparenta aquele gráfico que o Banco Banrisul chegou lá nos R$ 26. Mas se pegar o gráfico sem ajuste, ele já chegou lá nos 26 e o pessoal pagando caro pela companhia. Então, aparentemente, um Banco Banrisul que tem lucrado de forma similar àquele período quando ele custava acima de R$ 20, hoje custa menos da metade e tem o mesmo patamar de lucratividade. E o pessoal tem receio de comprar a mesma companhia que tem reportado um balanço de forma similar. Outro ponto interessante é que o Banco Banrisul tem um histórico muito positivo de dividendos, apesar de não serem crescentes, até porque a lucratividade não cresceu tanto, mas em geral o Banco Banrisul sempre pagou nessa faixa de 80 centavos a R$ 1 por ação. Então perceba, se olharmos desde 2008 até o projetado para 2022, o fluxo de renda no Banco Banrisul foi bem recorrente e não teve uma oscilação tão brusca, na medida que o dividendo fosse para zero ou tivesse uma elevação tão brusca assim. Então, historicamente, o Banco Banrisul conseguiu manter e sempre pagaram um dividendo satisfatório de 6%, 11%, 7%, 4,5%, porque a cotação subiu muito, 7%, 4,2% na pandemia e o atual dos últimos 12 meses nessa faixa de 12%. Então, ainda tem um pequeno dividendo que deverá ser anunciado para setembro e dezembro de 2022. Então, quem estiver comprando agora ainda deve receber um fluxo de renda já para o curto prazo. E nesta ótica, sobre projeções aqui de lucros e múltiplos da companhia, de fato, o Banco Banrisul sempre lucrou nessa faixa de 800 milhões a 1,2 bilhão. Então, o AGF+ projeta quase 1 bi de lucro. Hoje, em bolsa, o Banco Banrisul vale 4,3 bi. Então, se eu pegar o valor do mercado e dividir pelo lucro projetado, temos aqui um PL projetado de 4,4, o que é muito barato porque, em geral, se pegar aqui de 2011 até o PL atual, o mercado pagou, na média, um PL de 6,8. O atual está de 5, com 26% entre aspas de desconto, e o projetado na faixa de 4,4. Pode cair mais sim para 2015, um PL abaixo de 3, então tudo pode acontecer na renda variável. Por que estou citando isso aqui? É que não necessariamente quer dizer que o Banco Banrisul está barato, que ele não pode cair mais. Então cautela, tudo pode acontecer na renda variável. E o segundo ponto, uma métrica muito útil para bancos, principalmente, a relação preço sobre patrimônio. Hoje a relação está de 0,44. Em geral, o mercado pagou próximo de 1, ou seja, temos aqui um desconto de 52% em relação à média. Então, o piso foi de 0,39 em 2015. Então, ainda poderia cair mais. E por que estou chamando isso aqui a atenção? Porque o Banco Banrisul, sim, tem condições de ser privatizado. E quem procurar na internet, bancos estaduais privatizados, em geral, ocorreram um ágio sobre o valor de patrimônio. E o valor patrimonial de cada ação do Banco Banrisul hoje é na faixa de R$ 22. Então, se acontecesse uma privatização, um ágio sobre o patrimônio certamente seria bem acima do que R$ 22. E hoje está cotado em R$ 9,70. Então, por exemplo, tem uma lista imensa, quem colocar na internet, Banco Estadual do Paraná, o patrimônio líquido na época era de 472 milhões e o preço de venda obtido no leilão foi de 1,6 bilhões. Então, aí quase 4 vezes o patrimônio líquido. E quem comprou na época foi o Itaú. Outro banco, Banco do Estado de Minas Gerais, também teve um patrimônio líquido de quase 300 milhões e o preço de venda obtido no leilão foi de quase 600 milhões. Então, outro banco que também teve ágio sobre o patrimônio líquido. Então, em geral, é uma métrica interessante para bancos e no caso do Banco Banrisul, ele tem uma defasagem muito grande em relação ao valor patrimonial. Então, no futuro, isso aqui não é garantido, mas se acontecer,
quem possui ou está comprando pode ter uma surpresa bem interessante. E por fim, sobre projeções de dividendos, o Banco Banrisul emitiu um fato relevante onde irão pagar 50% de payout referente ao exercício de 2022. Ou seja, a expectativa é que a companhia distribua 50% do lucro em forma de dividendos ou JCP para o exercício de 2022. Então, com aquelas projeções de lucros pelo AGF+, considerei 50% de payout conforme fato relevante à companhia. Isso aqui nos dá cerca de R$ 1,18 por cada ação Banrisul 6, yield projetado de 12% nessa cotação, preço teto quase 20 e o mercado já pagou bem acima do que isso aqui. E se eu comparar o preço teto com a cotação atual, temos 102% de margem de segurança. Então sim, não é aquele banco rentável, tem alguns impasses, é um banco pouco eficiente, então olhando por outra ótica, ele poderia se tornar mais eficiente e aumentar a sua lucratividade, mas, dado atual, está muito barato, um PL 4, vai gerar renda de 4 a 5 anúncios ao ano e vai pagar um dividendo dessa faixa de 10 a 12%. Fora a perspectiva de crescimento do balanço e, por que não no futuro pagarem 12, 13, 14, 15% de yield em relação ao custo de aquisição desse investidor. E por fim, como destacado, é que em breve o Banco Banrisul deve anunciar algum provento. Por exemplo, para o ano de 2021, anunciaram com a Datacom para ter direito ao dividendo em março, em abril, em junho, em setembro e em dezembro. E cabe destacar que, salvo engano, lá para metade de agosto, o balanço será reportado do segundo trimestre, então pode acontecer de em breve o Banco Banrisul anunciar algum provento com a Datacom para o final de agosto ou início de setembro. E outro ponto que chama a atenção é que, em geral, o Banco Banrisul anuncia com a frequência boa e paga muito rápido após a Datacom. Por exemplo, a Datacom para ter direito ao dividendo foi no dia 3 de setembro e pagaram no dia 28 de setembro. Então isso aqui é uma beleza, tem uma recorrência boa, yield projetivo elevado e vai pagar muito rápido após a Datacom. Então o que é que você vai fazer? Pegar o dividendo, reaplicar ou na própria companhia ou em outra ação barata que você julgar na sua carteira pessoal de ações. Então, pessoal, comenta se você tem comprado o Banco Banrisul nessas quedas e também comenta sobre dúvidas e temas que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Então, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e forte abraço.